Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal da Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e é com grande prazer que te recebo por aqui. Você já ouviu falar do projeto Blue Book, também chamado de Livro Azul? Esse projeto é conhecido por ter sido composto por uma série de estudos sobre a suposta presença de objetos voadores não identificados, os chamados OVNIs. A pesquisa, que foi conduzida pela Força Aérea dos Estados Unidos, começou em 1952 e só foi encerrada quase 20 anos depois, em janeiro de 1970. O objetivo do projeto era determinar se os OVNIs eram uma ameaça para a segurança nacional, além de analisar cientificamente dados relacionados a esses objetos não identificados. E assim como qualquer coisa envolvendo alienígenas, surgiram diversas teorias sobre o projeto. Dizem que os Estados Unidos fez contato com alienígenas e até chegou a entrevistar um deles. E se for verdade? Desde muito tempo, o ser humano faz uma pergunta que tem atormentado a humanidade. Estamos realmente sozinhos no universo? Logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, a Força Aérea dos Estados Unidos tentou responder a essa pergunta, criando o projeto Blue Book. Tudo começou em 1947, quando um general do Exército chamado Nathan Twining enviou um memorando confidencial ao Pentágono, intitulado como Discos Voadores. O memorando detalhava um encontro que Twining teve com um grupo de aeronaves estranhas. Ele alegou que os discos demonstraram uma movimentação que até então o general nunca tinha visto antes. De acordo com o memorando, um outro projeto, chamado Projeto Sign, foi iniciado em uma base aérea localizada em Ohio. O Sign foi posteriormente substituído pelo Projeto Grudge. Embora nenhum dos dois tenha coletado dados suficientes ou apresentado conclusões viáveis, posteriormente nasceu o projeto Blue Book. De acordo com documentos do governo, que foram divulgados anos depois, esse projeto funcionou de 1952 a 1969, mas só foi encerrado oficialmente em 1970. Mesmo que os fatos do projeto tenham sido divulgados ao público, ainda há muito mistério em torno do que realmente aconteceu na época, alimentando teorias e lançando dúvidas sobre os fatos relatados. Aparentemente, o projeto tinha dois objetivos principais. Um deles era determinar se os OVNIs eram uma ameaça à segurança nacional. O outro era analisar cientificamente todos e quaisquer dados coletados relacionados a OVNIs. Com esses dois objetivos em mente, o projeto nasceu. Embora não tenha sido o primeiro de seu tipo, foi o primeiro a ser executado de forma eficaz e coletar dados conclusivos utilizáveis. Sob o comando de vários generais da Força Aérea, muitas pessoas que trabalhavam para o projeto passaram boa parte do seu tempo à procura de OVNIs. Na época, o pânico da Guerra Fria deixou o povo norte-americano com medo de todas as coisas desconhecidas, especialmente as que vinham do céu e que poderiam ser da União Soviética. O projeto Blue Book deveria, em parte, acabar com um pouco desse pânico e desmascarar as teorias de que os soviéticos estavam conspirando com alienígenas, ou de que os Estados Unidos estavam sob ataque de outro inimigo estrangeiro. O primeiro chefe do projeto foi o capitão Edward J. Ruppelt, um aviador experiente e condecorado por seus esforços na Segunda Guerra Mundial. Foi ele quem criou oficialmente o termo
objeto voador não identificado e se dedicou a pesquisar cientificamente cada avistamento de supostos OVNIs. Ele examinou casos populares, como o das luzes de Lamech, que era a aparição de um OVNI no Texas, e a história do exército alienígena, que parou sobre Washington em 1952. Um dos principais consultores científicos de Ruppelt foi J. Allen Hynek, um astrônomo de Chicago. Como cientista, a participação de Hynek legitimou o projeto de certa forma. Ele deixou claro que não era apenas um bando de soldados procurando no céu por luzes misteriosas, mas tratava-se de um estudo científico da vida extraterrestre. A maior parte do trabalho de Hynek envolvia explicar luzes misteriosas como um fenômeno natural ou atribuir objetos voadores a aviões, asteroides ou simplesmente a nuvens. Hynek entrou no projeto como cético declarado, porém, houve alguns eventos que ocorreram durante o projeto que despertaram o seu interesse em continuar seus próprios estudos sobre OVNIs. Muito tempo depois do encerramento do projeto Blue Book, vários generais supervisionaram o projeto ao longo das quase 2 décadas em que esteve na ativa. Cada general tinha um regime diferente, objetivos diferentes e interpretações ainda diversas do que procuravam. E, às vezes, suas descobertas contestavam as de seus antecessores. Talvez a época que foi mais marcada por mudanças tenha sido a do Major Hector Quintanilla, quando esteve no comando. O projeto sofreu alterações, algumas das quais realizadas por sugestão de forças externas, algo que raramente havia sido feito sob o comando dos generais anteriores. Os oficiais de Quintanilla descobriram que muitos pesquisadores anteriores passaram anos confundindo Júpiter com OVNIs. Ele também encontrou vários outros erros de identificação semelhantes. Em 1966, o projeto testemunhou uma série de eventos que tinham um grande potencial para evidenciar a existência de extraterrestres. Na região de Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, começaram a surgir luzes no céu, em formações padronizadas. Rapidamente, muitos moradores relataram terem visto objetos não identificados no céu. Os eventos eram tão estranhos a ponto de acontecer uma audiência no Congresso, organizada pelo Comitê de Serviços Armados da Câmara. As luzes foram explicadas sendo um exercício de treinamento da Força Aérea, mas muita gente não acreditou. Foi preciso Hynek afirmar que não tinha encontrado nenhuma evidência que confirmasse a existência extraterrestre para que, finalmente, o assunto fosse encerrado. Mas muitos acreditavam que Hynek estava mentindo. Durante os quase 20 anos em que o projeto Blue Book esteve na ativa, foram coletados 12.618 relatos de OVNIs. No total, 11.917 foram explicados como resultado da cobertura de nuvens que obscureceram as luzes das aeronaves, de exercícios de treinamento classificados da Força Aérea ou de miragens dos desertos do sudoeste dos Estados Unidos. Porém, para o delírio dos teóricos da conspiração, 701 desses casos permanecem sem uma explicação plausível. Ninguém sabe se os pesquisadores não tiveram tempo suficiente para analisar e resolver esses casos, ou se eles realmente eram alienígenas sobrevoando o nosso planeta. Isso ainda permanece um mistério. No final de 1969, o secretário da Força Aérea anunciou que o projeto Blue Book estava chegando ao fim, pois não havia mais evidências científicas para provar que OVNIs era uma questão de segurança nacional. O projeto deixou de existir oficialmente em 17 de dezembro
de 1969, embora alguns esforços de pesquisa tenham continuado até janeiro do ano seguinte. Desde então, surgiram dezenas de teorias afirmando que esse projeto descobriu diversas coisas sobre os alienígenas, que o governo dos Estados Unidos fez contato com alguns deles e chegou a entrevistar um ser extraterrestre. Nessa suposta entrevista, o alienígena afirmou que vinha do futuro e que eles eram a nossa espécie evoluída. Segundo essa teoria, o tal extraterrestre tinha feito uma viagem no tempo para estudar e tentar entender melhor a história dos seus antepassados. Mas em algum momento, ele acabou sendo capturado pelo exército norte-americano. Além disso, muita gente acha que essas teorias são complementadas pelas coisas que aconteceram na Área 51. Estaria esse alienígena escondido na misteriosa base aérea dos Estados Unidos? Será que o governo norte-americano realmente fez contato com extraterrestres e, durante todos esses anos, escondeu isso do resto do mundo? Publicamente, o que o governo norte-americano relatou foi uma história bem diferente. No fim das contas, o projeto Blue Book concluiu que 4 fatores influenciaram os avistamentos de OVNIs: histeria coletiva, indivíduos que tentaram propor uma farsa para conseguir fama, pessoas com problemas mentais e a identificação errada de objetos comuns, como aeronaves. No geral, o projeto alegou ter resolvido o mistério sobre alienígenas de uma vez por todas. J. Allen Hynek continuou suas próprias investigações e estabeleceu o Centro de Estudos de OVNIs em 1973. Das inúmeras investigações realizadas pelo seu centro de estudos, cerca de 80% delas foram explicadas. Os outros 20% permanecem sendo um mistério até hoje. Embora a Força Aérea dos Estados Unidos acredite que o relatório final do projeto Blue Book seja verdadeiro, muita gente ainda não encontrou as respostas para as perguntas que afligem a humanidade. Estamos realmente sozinhos no universo? Será que os Estados Unidos sabem da existência dos alienígenas e estão escondendo isso do resto do mundo? E se for verdade?